Irmãos e irmãs, durante toda essa semana e a próxima semana até a quarta-feira, que é a última missa de tempo de Quaresma, porque a Quinta-feira Santa não se tem missa de Quaresma, né? Ela é o início do Tríduo Pascal. O tema do Evangelho é sempre o interrogatório infinito, né? Sobre Jesus dentro do templo. Jesus que é colocado aqui como que o criminoso a ser interrogado pelo juiz, né? Jesus é o juiz do mundo, é o juiz da história. Nós rezamos isso no creio, né? Virá para julgar vivos e mortos. Só julga quem é o juiz. Mas no Evangelho, Jesus não está na posição de juiz, né? É o ser humano que toma para si essa posição de julgar, de fazer juízo. E vai julgar Jesus. Jesus está sendo julgado, né? A criatura julgando o Criador, na sua prepotência, na sua arrogância. Então, o tema é sempre quem é Jesus, o seu julgamento, o passo decisivo que pessoas deram na fé, pessoas não deram na fé. E as primeiras leituras são também sempre do Antigo Testamento. Hoje a gente escuta o profeta Jeremias, sempre esse tom melancólico, né, reclamoso, vamos dizer assim, dos profetas que prefiguravam tudo o que ia acontecer na vida do próprio Jesus. E aí nós ouvimos o salmo de hoje, que fala também da angústia. Mas veja, meus irmãos, a conversão, Deus espera de nós a conversão. E a conversão que Deus espera de você e de mim, ela não é difícil como a gente gosta de acreditar para continuar sem se converter, ela não é difícil como o diabo pinta. O diabo ele pinta as coisas de Deus, sempre, como coisas muito difíceis, como coisas muito estranhas a nós, como coisas assim, é como pedir para a gente voar, é como pedir para uma galinha acompanhar um peixe dentro d'água. É impossível, né? Mas quantos de nós não temos no fundo da nossa cabeça essa imagem de Deus e do Evangelho? Que praticar o Evangelho de Jesus é tão estranho a mim como homem, é tão estranho a você como mulher, é tão estranho a você como jovem no mundo de hoje, quanto poderia ser estranho uma galinha nadar junto com a tilápia dentro da água. E não, não é. Não é. Nós nascemos para o Evangelho, nós nascemos para nos unir a Deus, nós nascemos para aquilo que Deus fala. Você não é uma galinha tentando acompanhar um peixe na água, nem é um peixe querendo voar com um pássaro no céu. Quando a gente escuta Jesus, nós estamos ouvindo aquilo para o qual a gente nasceu. Aquilo para o qual a gente nasceu. O Evangelho, a palavra de Jesus, corresponde aos nossos anseios mais profundos. Não é estranho. Contraria muitas vezes o meu ego ferido, mal terapeutizado, as feridas eternas e os traumazinhos que eu quero carregar, que já podia ter abandonado isso aí faz tempo. Contraria a minha preguiça, contraria o meu orgulho. Isso é um ponto. Mas dizer que é estranho a mim, dizer que é loucura, dizer que é impossível, dizer que nada a ver, dizer que, ai, não sei para que essas cães. Ora, peixinho, o peixe pode dizer para a água, não sei para que água, você sem água morre. O pássaro pode dizer ao vento que bate na asa dele, não sei para que ventar, se não ventar você não voa. Portanto, Jesus e a sua palavra não tem nada de errado, não tem nada de estranho. Contraria muitas vezes aquilo que em nós está desordenado. Mas nós nascemos para seguir o Evangelho. Aí a primeira leitura do o profeta Jeremias sofreu demais na mão do povo, né? A gente vai ouvir aqui, né? Ele se lamentando com Deus: Senhor, ouvi as injúrias de tantos homens. Estamos em Jeremias capítulo 20, a partir do versículo 10. Ouvi as injúrias de tantos homens, espalhando medo ao meu redor. Denunciai, denunciemo-lo, né? Talvez ele cometa um engano, nós poderemos apanhá-lo, nos desforrar dele em alguma palavra, né? O homem que é perseguido, o homem que está rodeado de inimigos, e inimigos injustos, porque Jeremias começa a dizer: Senhor, nunca fiz o mal, tudo que me pediram eu fiz, tudo que pude dar eu dei, rezei por eles. Não entendo de onde vem essa antipatia, né? Com a minha pessoa, com a minha causa, no caso de Jeremias, com o meu ministério. E veja, meus irmãos, o ser humano, ele sabe ser ingrato. Você já viveu o suficiente para sair desse dodói aí, hein? Para sair desse sustinho. O ser humano, ele sabe ser ingrato. Às vezes você, na sua caridade, e não deixe de ser assim, porque é correto ser assim,
né? E Deus aí julga cada um, mas às vezes você, na sua caridade, você até se antecipa ao incômodo que o outro possa estar sentindo, você vai lá, se antecipa, e você faz, você ajuda. E muita gente é assim, quanto mais você ajudar, mais ele acha que você deve ajudá-lo. Você reparou como tem gente que pensa a vida assim? Parece que você deve alguma coisa para ele, não é? Quantas pessoas, eu não devo nada a muitas pessoas, não devo absolutamente nada. Ela é que me deve, mas no fundo ela acha que eu devo a ela. O ser humano ele é assim, você faz. O dia que você não faz, você não presta. Você faz. A pessoa não era para ser nada mais no mundo, na cidade, na sociedade. O dia que você fala um não, você não presta. O profeta aqui está expressando tudo isso. Só que você já é vivido o suficiente, já até tomou uns remedinhos o suficiente para saber que a vida é assim e criar calo. E criar calo é bom. Não é para você criar calo para você ficar frio, indiferente, cético, descrente e sentado pelos cantos. Uma mão, quando cria calo, ela não para de trabalhar e de fazer o que sabe. Ela só para de doer para continuar fazendo o que sabe. Não é assim a perspectiva do calo? Nossa, de onde eu tirei? 6 da manhã. Essa do calo, né, velho? É bom isso. A nossa vida é assim. Você começa, por que a mão toca algo? Porque ela precisa ou quer. Aí começa a machucar, começa a doer, né? Você vê que não é tão facilzinho assim fazer aquilo. Mas aí cria o calo. Criar calo não significa que a mão ficou inútil, não quer dizer que ela caiu, não quer dizer que você tem que cortar ela fora, você não precisa amputar uma mão porque tem calo. Agora ela vai continuar fazendo o que fazia, só que agora não dói mais. O nome disso é maturidade. Pergunta para quem está do seu lado, não vai criar calo, não? Fala, não, eu prefiro criar trauma. Eu gosto de trauma, porque daí eu posso sentar e ficar 1 hora na orelha do padre. Calo. O profeta que reza se confia a Deus, mas ele é um homem calejado. E por calejado não quer dizer um homem depressivo, tristonho, não vou mais na igreja, tanto que eu rezei, que adianta ser bom. Não, isso é trauma. O Espírito Santo ainda não fez a ferida virar calo. O Espírito Santo vem e faz a ferida virar calo. E quem criou o calo continua vivendo a vida, fazendo a mesma coisa. A mão calejada faz até melhor que a mão que não tem calo. E um dos aspectos disso é justamente a gente colocar a nossa causa nas mãos de Deus. E aí vem um dom chamado esperança. Um dom chamado? Ele começa então a rezar. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem, eles é que cairão vencidos, não terão êxito sobre mim. Eles é que se cobrirão de vergonha. Ó Senhor dos exércitos. Primeiro ele manifestou a esperança, né? Agora ele vai manifestar o temor de Deus. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo, que vê o sentimento do coração, que conhece por dentro, te rogo que me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor. Ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Esperança e temor. Sem esperança e temor, teu trauma vai continuar sendo trauma, teu trauma não vira calo. E está na hora de trauma virar calo. Agora, onde é que se faz isso? Na oração. O profeta tem esperança e tem temor. E qual é o ato próprio da fé? O ato próprio da fé é rezar. Não é conversar com amigo. Não é mandar áudio de 10 minutos, 11 horas da noite, na casa dos outros. O ato próprio da fé é rezar. A oração é um lugar. Então, a gente precisa mandar áudio para os outros? Se você tem quem te escuta, manda. Faz bem, dá uma desabafada, né? Desabafar é bom. E no psicólogo, olha quanta gente tinha aqui em psicólogo. Meu Deus do céu, a gente escuta essas confissões. Oh, meu pai. E assim, não é nem porque a pessoa ela é problemática. As pessoas, não nós que estamos aqui, vamos falar mal de quem não veio. As pessoas não têm vocabulário, elas não sabem elaborar as coisas. Elas não têm vocabulário, elas não sabem organizar o que acontece com elas. Não estou falando resolver. Quem resolve é Deus. Eu estou falando organizar, reunir as suas coisas e traduzir isso numa frase, num dizer, com um vocabulário que sugere a quem escuta alguma maturidade e virtude. As pessoas são, não estou falando de nós, estou falando de quem não veio. As pessoas são muito cruas. Cruas. Grisalhou, tá calvo, joelho dói, menopausa.
é vô, é avó, é mais um título acadêmico. Mas quando abre a boca, quando se volta para si, primeiro que nem consegue se voltar para si, segundo que quando se volta para si, é cru, é raso, é ferido, é dodói, é ingênuo. Meus irmãos, Deus nos chamou a sermos puros, não ingênuos. Ser puro é uma coisa. Existe uma ingenuidade que mantém muitas pessoas feridas a vida inteira e elas vão se ferir de novo. Da semana que vem ela vai se ferir. Aí senta lá na frente do padre, confessa, chora, glória a Deus. E não é julgar, são os meus calos falando. Semana que vem está machucado de novo porque a pessoa ela é ingênua com a existência. Muita gente precisaria de algum tempo de terapia na vida só para adquirir vocabulário. Só para adquirir começo, meio e fim na narrativa que faz das coisas. É por isso que nem sabe rezar também. Não é porque não tem fé. Se veio falar com o padre é porque tem fé. Se está agora nesse YouTube é porque tem fé. Se vem à missa é porque tem fé. Se nesse final de semana vai participar da missa com um ramo na mão, amém, minha gente? Domingo de Ramos a gente leva o que na igreja? A avó da gente leva o ramo, aí filho, né, nora e 5 netos não precisa do ramo, só a avó precisa do ramo. Ou todo mundo que vai na missa de ramo leva o quê? Um ramo, porque a missa é do domingo de... E se a missa é domingo de Ramos, a gente leva o quê? Um por família? Um por pessoa. Então, se vai vir no domingo de Ramos com um ramo, não tem fé? Tem fé. Mas se a gente não exercita esse espaço da oração, meus irmãos, que requer de nós silêncio, solidão, a nossa fé não produz nada em nosso favor. Ou muito pouco, né? Produz muito pouco. E pode até ser que leve para o céu um dia. Mas a vida na terra vai ser um terror. Então o profeta ele tem esperança, ele tem temor, e tudo isso se exercita num lugar chamado oração. Santo Agostinho tem uma frase dele que diz assim, que depois de um tempo na vida dele, ele falou assim, já há algum tempo passo muito tempo lendo o melhor livro que existe, eu mesmo. Eu me leio em Deus. E aí a gente exercita esperança, temor e coloca as nossas causas na mão de Deus. E sai dessa ingenuidade que nos mantém pessoas feridas a vida inteira. E cria o calo que não é trauma. Cria o calo que cicatriza os traumas e a gente continua com a mão, com a vida operante, como foi aqui o profeta Jeremias. E aí de novo ainda, a fé e a esperança que passa pelo fazer memória. Passa pelo fazer o quê? Vamos bem escolinha hoje, assim, o titio e a turminha, porque é sexta-feira, né, gente? Todo mundo baqueado já, estou te ajudando a ficar acordado. O Salmo fala de memória. Ó. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia. Está falando de algum passado dele. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia. Ele escutou a minha voz. Então, esperança e temor precisa do exercício da oração. E a oração é um exercício de fazer memória. Quando a gente reza, a gente entrega o futuro, amém? Está falando do presente, amém? Mas está fazendo memória do passado. A fé se alimenta do passado também. Fazer isto em memória de mim. Fazer memória. Deus ajudou, Deus atuou. Ele vai dizer, eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu rochedo, Salvador. Ele está falando do que ele já aprovou, do que ele já experimentou. Meu Deus, sois meu rochedo que me abriga, minha força, poderosa salvação. Por isso invocarei o Senhor. Então a fé ela faz memória para acontecer agora um ato de fé, no caso aqui do salmista, né? Então invocarei o Senhor. Aí ele diz, ao Senhor eu invoquei na minha angústia, elevei o meu clamor para o meu Deus. Esperança, temor e oração. E oração é um exercício de fazer memória da minha história com Deus. E aí veio o evangelho de hoje, que entra o dom da fé. Precisa ter fé, né? Precisa ter fé em Jesus. E voltando ao início da homilia, ter fé não é difícil como o diabo pinta. Crer em Jesus não é como uma galinha querendo nadar com o peixe no rio. Não é, não. A fé é muito natural. A fé, ela corresponde a nós. E por que o Pá está afirmando isso? Porque Jesus vai falar o seguinte aqui no Evangelho. Nós estamos na questão do... Jesus está para ser apedrejado aqui.
Ele tinha acabado de fazer, nós estamos em João 10, o discurso do bom pastor. Eu vim para que tenham vida, vida em abundância, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e ele está falando dos maus pastores de Israel. Aqueles homens todos entenderam que o recado era para eles a homilia. Eles estavam muito bravos com Jesus, fora os milagres que Jesus já tinha feito dia de sábado, dia do templo, né? Então pegaram pedras, vão apedrejar Jesus, que 2 capítulos antes, aí na sua Bíblia, tinha livrado uma adúltera de ser apedrejada, né? Aí vem lá para ele então, Jesus diz: por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas, por qual delas me quereis apedrejar? Por qual obra boa me quereis apedrejar? Porque eles estavam querendo apedrejar, prender, matar Jesus, já tem tempo. Já tem tempo. Aí eles vão dar uma desculpinha. Porque a pessoa, quando ela está errada, muitas pessoas estão erradas, mas ela também não banca a ideia que tem, né? Aí a culpa é do outro. Olha, tem coisa mais feia que isso na vida. Tá para nascer, viu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você não banca as coisas que você quer? Se você não gosta, fala que você não gosta. Se você não tem coragem de ir fazer, fala que você não tem coragem de ir fazer. Se você foi lá e fez algo, fala que você fez, por que fez. As pessoas, elas ficam terceirizando as suas motivações, né? Então é mais fácil você falar que você tem medo do fulano do que você dizer que estava com uma preguiça de ir. A gente mente muito, as pessoas mentem demais. Elas não assumem as suas coisas. Eles estão querendo apedrejar Jesus faz tempo, por causa das obras de Jesus. Mas é feio admitir isso. Não é por causa das boas obras, não, versículo 13. É porque você fala que você é filho de Deus. Mentira, antes dele falar que ele era filho de Deus, você já estava com a pedra na mão. Fala, eu quero te apedrejar, Jesus, porque eu estou muito revoltado de não ter podido apedrejar a adúltera. Eu acho errado isso aí. Eu acho que mulher adúltera tinha que levar uma pedrada na cabeça. Então, quando o senhor falou para não apedrejar a menina lá, eu peguei a pedra que ia atacar nela, guardei no bolso para atacar no senhor. Assume. As pessoas não assumem. Elas terceirizam. Entende isso? Assume. A igreja não ensina a gente a rezar esse ato penitencial? Pequei muitas vezes. Minha culpa, minha tão grande culpa. Ninguém me obrigou. Eu quis. Reconheço que não devia ter querido, mas quis. Por que vocês querem fazer isso? Não é por causa das obras, não. Então eu estou lendo o evangelho errado, porque cada página que eu vejo aqui, um dia prende, um dia taca pedra. Como que não quer por isso? É por isso sim, é por causa das obras. É porque, sendo homens, tu te fazes Deus. Aí Jesus, numa paciência de Jó, entra no joguinho deles. Fala, vocês querem se fazer de besta? Eu vou me fazer de besta também. Ó Jesus se fazendo de besta. Uai, mas acaso não está escrito na vossa lei, no Antigo Testamento? E está escrito, né? Ele abre aspas, ele vai citar um trecho da Escritura, Jesus. Eu disse, é Deus falando, vós sois deuses, com um Dzinho minúsculo. Ora, ninguém pode anular a Escritura, se a lei chama deuses, com D minúsculo. As pessoas às quais a palavra de Deus foi dirigida, por que então eu estaria cometendo blasfêmia ao dizer que sou filho de Deus? Então, assim, vocês querem se fazer de besta? Eu vou me fazer de besta. Gente, só tem um jeito de conversar com um louco. Se fazendo de louco. Não é verdade? Só tem um jeito de você conversar com o malandro. Sendo malandro. Entra no jogo dele. E ainda deixa ele achar que ele está certo. Assim, pelo menos ele vai embora. Não é? Entra no jogo dele. Ó, esse conselho que eu estou te dando vai te ajudar em tanta coisa. Com sogra. Tua sogra não vai mudar. As tuas cunhadas não vão mudar. Não vai. Tem gente que você precisa conviver, elas não vão mudar. Posso te dar uma dica? Ó, você vai dormir melhor, tomar menos remédio. Tua vida vai ficar, entra no jogo dele. Se faz de bobo. Porque, padre, eu fico revoltada. Ele acha que eu sou boba. Isso. Deixa achar, se faça de, que assim, ó, a conversa encurta e acaba. Você está aí com esse tanto de somatização, não dorme à noite, está em crise de fé. Por quê? Porque você quer provar que você não é boba. E adianta você não provar que é boba para um bobo? Porque o bobo é bobo. Daí fica essas coisas, esses conflitos.
Deixa achar que é boba, entra no jogo. Gente, eu por quase um ano, no meu primeiro ano de seminário, a gente tinha que fazer enfim, um tipo de pastoral lá, e eu fiquei indo. Era no meu dia de folga ainda, que eu e o João Paulo, não ficou padre, grande amigo meu, lá de Paranavaí. A gente ia num hospital psiquiátrico, no nosso dia de folga. É para ficar doido mesmo, né? No dia de folga no hospital psiquiátrico. Aí a gente ia lá. E assim, foi a primeira coisa que nos ensinaram, né? Com o doido, você é doido. E você sabe que dava para ajudar uns doidos? Sendo doido. Você entra no jogo dele, assim, aquele tipo não sei se o nome é isso exatamente, né? Mas aquele tipo de psicose mesmo. A pessoa está conversando com você, atrás de você ela vê o Pelé, porque ele é o Napoleão Bonaparte. E não adianta, você precisa entrar naquele mundo, e dentro daquele mundo dá para você colocar alguma palavrinha de esperança, de redirecionamento mínimo, para ele conseguir ter alguma dignidadezinha naquele sofrimento que ele está tendo, mas você precisa entrar no mundo dele, senão você não consegue. Jesus aqui se fez de louco com os loucos. Ah, porque eu sou filho de Deus, porque eu falei que eu sou filho de Deus, mas a lei não diz, e diz o Salmo, né? Ó, vós sois deuses, vós a quem o Senhor vos dirigis, né? Então, tipo, o ato de ouvir a Deus, o ato de ter fé, a palavra de Deus sendo dita a mim, ela me eleva, eu sou como que somos deuses, no sentido de que somos elevados dessa coisa baixa que é a vida sem Deus, porque ouvimos a palavra de Deus. Então Jesus entrou no jogo aqui, ele estava sem pressa, acho que ele não tinha que fazer almoço aquele dia, ficou aqui. Mas aí agora ele pega, né? Eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. E aqui vem, meus irmãos, ter fé não é difícil assim. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Muitas pessoas acreditavam em Jesus só pelo que ele falava mesmo. Tem gente que tem mais dificuldade. E Jesus está dizendo, tá bom, eu te entendo. Minha voz é meio irritante, né? Minha barba é meio desgranhenta. Eu entendo você. Eu ando com esses 12 pescadores aqui, um mais fedido que o outro. Tá bom. Eu entendo a sua dificuldade de crer. Às vezes algumas pessoas têm mais dificuldade de crer. Tá bom. Entendi você. Mas e as obras que eu faço? Aí Jesus diz, versículo 38, mas se eu as faço, as obras do Pai, porque eles acabaram de ver o cego de nascença enxergar, a água virou vinho, o paralítico está andando. Mas se eu não faço as obras do Pai, não acrediteis. Mas se eu faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim, eu estou no Pai, e logo o que eu digo, não compare com o Buda, com o Maomé, com Allan Kardec, com a cunhada, com a Tatia Patianatia Rafadania Gelua Feira Miyaka, não compare. E se você não consegue chegar nisso, pelo que eu te falo, eu te entendo. Olha que bonzinho que eu sou. Eu não só falo, eu faço. Olha para as obras e me diga que não é o que eu estou dizendo. Gente, Deus é tão maravilhoso que para a gente ter fé, o que Deus nos deu? A pregação, a Bíblia, amém? E nos deu a vida. Fala para mim que eu estou errado no que eu estou falando para você. Fala para mim que o que você está escutando não é verdade, não acontece, não tem chão na tua vida. Fala para mim que eu estou flutuando e não estou aterrissando no teu coração. Fala para mim, você não tem coragem de falar um negócio desse, só se você for muito sem vergonha. É o que Jesus está falando para eles. Não quer acreditar no que eu falo? Tá, mas junta o que você escuta com o que você vê e me diga, se não é o que eu estou falando. Deus dá sinais, Deus dá, aí se você quiser, coincidências, né? Deus dá provas, Deus dá experiências. Então você quer julgar Jesus, você quer saber se Jesus Cristo e o seu evangelho vale a pena ou não vale a pena? Olhe para as penas, dona Galinha, que você perdeu ao longo da vida por não viver do jeito que ele fala. Você quer saber se Jesus vale a pena ou não vale a pena? Veja a vida penalizada, sofrida e desgraçada de quem vive diferente disso aqui. E veja se vale a pena não crer. Deus coopera com o ato da fé, gente. E coopera com o ato da fé através da vida. Quando a gente experimenta em nós, ou ao redor de nós, né, sofrimento e alegria. Junta aí e vê. As pessoas são muito boquejantes. Elas ficam boquejando, sabe? Não, pai, não é que você está errado. Mas se você vê hoje em dia... Meu irmão, não conversa comigo, não. Conversa com a vida, cara. Sabe? Tem gente que marca a confissão
Parece que o objetivo da confissão da pessoa é evangelizar, converter o padre. Conversa comigo não, conversa com a vida. Conversa com as obras da vida, com as obras de Deus. Soma aí, você é capaz sim de juntar alhos com bugalhos. Não quereis acreditar em mim? Vou até dar um desconto para vocês. Mas e as obras que eu faço? Às vezes você pode chegar num lugar, você fala assim, nossa, que árvore feia, no quintal de alguém, vamos pensar, né? Nossa, que árvore feia. Ah, fulano, desculpa, se fosse meu, eu cortava. Que árvore feia, teu quintal... Rapaz, mas isso dá... Aí vai falar o nome de uma fruta que a pessoa adora. Um fruto que a pessoa adora. Ah, mas isso dá um... sei lá o quê. Ah, é? Ah, não, então não corta não. O fruto legitima a feiura da árvore. Jesus está dizendo, não quer acreditar no que eu falo, eu até te entendo, mas e as obras que eu faço? Faz o que com elas? Faz nada? Mas, se eu as faço, acrediteis ao menos nas obras, para que creiais e saibais, eu estou no Pai. Portanto, quando eu falo, eu estou ecoando o céu. O Pai começa a levar mais a sério o que eu falo, porque o que eu falo dá para você ver na sua vida que faz sentido o que eu falo, né? Outra vez, adiantou nada. Procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Porque é preciso ter fé. E, meus irmãos, como é que a gente faz para a fé crescer? Primeiro, pedindo. A gente precisa rezar e pedir, Senhor, me dá mais fé. Quer que a tua fé cresça? Peça. Peça. Você acha que Deus vai falar, não, tá bom, a fé que você tem já tá bom. Jesus disse que a fé tem o poder de remover montanhas. A gente não consegue remover um grão da nossa vida, faz 10 anos que está na nossa frente nos atrapalhando. Você acha que se você pedir para Deus fé, Ele vai falar, não precisa não, acho que já está boa que você tem. Ele dá a fé. A fé cresce quando a gente pede, porque só o ato de pedir já revela que você crê na fé, na sua necessidade, já revela que você entende que você podia ter mais daquilo, então isso já é fé, isso já agrada a Deus. E como é que fé cresce? Cresce pelas experiências da fé. É igual quando a pessoa quebra um pé lá, bota uma bota no pé, né, um gesso, alguma coisa, chega o dia de tirar, aí tira, deita lá, né? Vai lá e tira a bota da pessoa, o gesso da pessoa. Sabe? Agora faz o quê? Agora a pessoa precisa ter coragem e fé, né? De botar o pé no chão, soltar o peso do corpo normalzinho, não ficar andando num pé só, né? Anda normal, solta o quadril, pisa direito. Minha Nossa Senhora. Fé. Você precisa fazer uma experiência de que o pé não está mais machucado, não está quebrado, né? Então a fé ela é feita da experiência da fé. A vida, todo dia a gente tem muitas possibilidades de exercitar a fé. É só parar de fugir das necessidades de exercitar a fé. Porque dá para viver sem fé, gente. Dá para olhar para algo que exige de mim uma bondade, uma virtude que só se explica pela fé e falar assim, não, ninguém faz essas coisas não. Dá para olhar para as ocasiões da vida onde Deus nos pede fé e falar assim, mas é complicado, hein? Nessa altura da minha vida eu vou arrumar um abacaxi desse para mim? Não. Fala que eu não posso. Tá bom, eu vou falar que você não pode. Beleza. Deus, ele não pode. Fulano, ele não quer. E a sua fé vai ficar de que tamanho? Do tamanho que sempre esteve. Então a fé cresce pelas experiências das quais a gente não foge. Diga comigo, a fé cresce nas experiências das quais eu vou parar de fugir. Amém. E aí Jesus fez um ato simbólico profético. Essa aqui é a última discussão de Jesus dentro do templo. A partir de agora não vai ter mais. No Evangelho de São João. Jesus então passou para o outro lado do Rio Jordão e foi para o lugar onde antes João Batista batizava, tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele, não mais dentro do templo. Onde agora? Lá do outro, tem que atravessar o Rio Jordão. Do outro lado do Rio Jordão, onde João Batista batizava, foi lá que Jesus se instalou, montou a barraquinha dele. E muitos foram lá onde o João batizava, ter com ele. E diziam, João Batista não realizou nenhum sinal, né? Se ali na Bíblia você vê que João Batista não fez nenhum milagre, nenhuma cura. Ele foi um grande pregador, mas não fez nenhum sinal. Mas tudo o que ele disse a respeito desse homem, lembra do João Batista? Eis o Cordeiro de Deus, vai atrás dele, deixa eu, segue ele. Mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram em Jesus. Muitos, não é todos.
E você sabe que uma coisa que a gente precisa se libertar na vida? A gente precisa se libertar de quem não acreditou. Tem muita gente que a fé não evolui, não cresce, e eu entendo você, porque você ama, você tem afeto por uma pessoa, ou por algumas pessoas, que não querem atravessar para o outro lado do Rio Jordão. E aí você fica esperando ela atravessar. E aí o que acontece? Nem ela, nem você. Você reparou isso? Gente, tem tantas pessoas que têm fé, são muitos os que têm fé. Mas também é verdade que são muitos os que não têm fé, e no número dos muitos que não têm fé, tem muitos que você gosta muito. O cara é gente boa, bom de papo. Nó. Você sentar para tomar uma cerveja com ele, pedir uma porção de batata, meu amigo, quando você vê 1 da manhã, você está rindo ainda, o sujeito é bom de papo, ele é um querido. Mas ele não quer atravessar o Jordão. Às vezes existem pessoas que têm o nosso sangue, o nosso sobrenome, elas não querem atravessar o Jordão. Isso é um mistério, é entre ele e Deus isso aí. E você sabe, a gente precisa se libertar de quem não quer atravessar o Jordão. Não é desdenhar, não é querer mal. Você quer atravessar o Jordão? Atravesse. Porque ninguém atravessa por ninguém. E tem gente que não está indo para frente à espera daquelas pessoas que moram dentro do nosso coração. Que a gente tem, às vezes, tem até uma história com elas, né? Só que, meus irmãos, a fé, o chamado do Espírito Santo dentro do nosso coração, Jesus mesmo falou, quem quiser me seguir, deixa até pai e mãe para trás. Se você for esperar, você não vem nunca. Vai vindo você. E Jesus foi para aquele lugar onde os fariseus nunca tinham ido. Quem foram os únicos que não entraram na água do Jordão para se batizar lá com o João Batista jogando água? Os fariseus. E o que esse evangelho nos ensina? Como é que vai acreditar em Jesus quem não acreditou em João Batista? Quem é que vai acreditar? Como é que eu vou acreditar em Jesus se o João Batista, com aquela pregação de conversão, você tem 2 túnicas, dá uma por mão que está passando frio, sobrou comida, dá para quem passava fome, entra na água aqui, lava teu coração, lava tua história. Aqueles homens não quiseram dividir a túnica, dividir a comida, nem se lavar dos próprios pecados. Como é que vai entender Jesus? Quem não é humilde não entende o evangelho, gente. Quem é muito grandão de si, não entende o evangelho. E aí você acha que todo mundo que como é que eu vou dizer? Você acha que todo mundo que é convicto, você acha que todo mundo que tem sal é muito grande de si? Não. E você acha que todo mundo que não tem boca para nada é meio bege? Sabe aquele povo que só de olhar você sente sono? Você acha que ele é humilde? Geralmente não. Gente, o que tem de gente que não tem boca para nada e é pura vaidade, presunção e ego. Para de confundir as coisas. Muita gente, como é que vai acreditar em Jesus quem não quis o que João Batista propôs? E o que João Batista propunha necessitava de algo dentro das pessoas, junto com a fé, de alguma humildade. Todo mundo entra na água e lava, só você até hoje. 20 anos depois não entrou nesse rio ainda. Aí vai desperdiçando a fé. Mas, meus queridos, talvez hoje seja um dia de libertação. É do coração humano, e é bonito isso, ter afeto. Mas o afeto não pode roubar a minha travessia. Diga comigo, o meu afeto não pode roubar a minha travessia. É igual obra de igreja. A gente reclama, mas vai pegando até carinho nos pedreiros. Né? Você passa mais de mês passando, o rapaz está ali, todo suadinho, cortando as coisas. Mas chega uma hora que, vai embora. Ele não pode mais ficar aqui. É igual o andaime, né? Você sabe que uma das coisas mais caras de construção é andaime, ainda mais essas construções muito altas. Andaime é caríssimo. Mas tem que alugar o andaime. Só que chega uma hora que andaime. Deus abençoe, cara, obrigado por tudo. Cara. Mas ele vai para lá, eu vou para cá. Onde é que vai guardar um andaime aqui dentro, gente? E muitas pessoas estão na margem do rio, não mergulham no rio. Por quê? Porque apesar de ver tanta gente entrando no rio, esperam por uma pessoa. A gente encafifa com um, já parou? A gente encafifa com um. A gente ama, a gente quer mais a conversão dele do que a própria. Isso tem um lado bonito, sinal que você ama, que você tem afeto, mas pode ser apego. A gente precisa entrar no Rio Jordão. E saiba, muitos entraram, só que muitos não é todos. Muitos é muito. Graças a Deus não é pouco. Mas muitos não são todos.
E muita gente não foi para o outro lado do Jordão. E eu fico imaginando aquelas pessoas que gostavam de escutar Jesus no templo. Agora não tem mais Jesus no templo. Quer escutar Jesus? Tem que ir lá do outro lado do Jordão. Ih, rapaz, ele não veio? Não veio, está lá pregando lá no Jordão, lá onde o João Batista pregava. Vamos lá! Ah, não sei, rapaz. Um sol desse. Depois fica chato também, né? O povo vai falar que, ai, agora está indo lá no Jordão. A vida inteira aqui com a gente, agora vai lá no Jordão. Não, é tudo bem, né? É a santa, né? Gente, o que teve de gente que morreu de vontade de entrar no Jordão com Jesus e não entrou, porque pessoas não quiseram entrar. Você não nasceu grudado em ninguém. Quando a fé passa, quando Jesus passa e pela fé nos chama, a gente vai. Então hoje talvez seja dia da gente pedir que Deus ajude o nosso coração, que está sentindo tanta vontade de ir para o Jordão, tomar um banhozinho, né? Dar uma refrescada, olha esse tanto de mosquito. Você está achando que eu vou ficar aqui me abanando de mosquito o resto da vida e não vou entrar no Jordão porque você, ai, não sei, ó. Fala para quem está do seu lado, eu estou entrando na água, quer ver? Fala. Você vai ficar aí com os mosquitos. Se você não quiser ir, aí eu não posso fazer nada. Porque tudo isso é fé. Então, meus irmãos, pelo temor e pela esperança, com temor e esperança, rezemos, façamos memória de Deus na nossa vida e nos dobremos às obras, né, de Jesus que testificam as suas palavras e vamos entrar no Jordão. E Deus abençoe que quem a gente ama queira entrar também, né? Mas em não querendo, a salvação ela é muito individual. A salvação é uma experiência sua, minha, e a gente precisa ir lá onde Jesus está, ainda que alguns ou muitos não queiram ir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje coloca na boca dos judeus uma pergunta que explica todo o Evangelho de São João. Todo o Evangelho de São João foi escrito por causa desta pergunta, quando eles perguntam a Jesus: quem pretendes tu ser? Todo o Evangelho de São João é um julgamento. Por várias vezes, Jesus está como que um acusado no tribunal e as testemunhas são chamadas para defendê-lo e, ao mesmo tempo, acusá-lo. Isso se dá em cada um dos 7 milagres, dos 7 sinais de Jesus, né? Todos eles vão causar polêmicas e o tempo todo nós vemos esse confronto de Jesus como um criminoso, como alguém fora da lei, que precisa se explicar, que precisa se apresentar para ser absolvido. E nós vamos ver que ele não vai ser absolvido, né? Ele vai ser condenado à morte. Deus, que é condenado pela própria criatura, que fecha o coração para aquilo que Deus é. Deus é amor, e amor não se impõe, amor não se obriga. Amor com amor se paga. Amor é uma devolução, né? Deus é amor, e nós somos convidados a amá-lo de volta. Acontece que se Deus nos obrigasse a amá-lo, não é? Muitas pessoas têm essa pergunta, esse drama na cabeça: por que tem tanto mal no mundo? Deus está vendo e não faz nada? Por que Deus permite tanto mal no mundo? Porque Deus é amor. E com isso não estamos dizendo que Deus é burro e bobo a ponto de não ver que aquele míssil jogado ali na cabeça do outro também é coisa boa, como dar um buquê de flor para... Não, Deus sabe a diferença das coisas. Mas sendo Ele amor, Ele ou é amado de volta ou não é amado de volta, porque se Deus ficar agora, vindo lá do céu, segurando a nossa mão e dizendo: não vai jogar um míssil, boteco, ou boteco não, vem com o papai, vamos para a missa. Isso não é Deus, isso não é amor. Aí nós seríamos um robô, né? Então veja, nós somos convidados a amá-lo de volta. E a realidade do pecado é que nos atrapalha nisso. E o Evangelho de São João é isso. O ser humano julga o seu próprio Criador e o destina à morte. Nós fazemos isso de várias maneiras na nossa vida. Quando a gente opta pelo pecado, quando a gente opta por viver no pecado, quando a gente, por amor a Deus, não considera que Deus seja digno desse louvor, que é abrir mão do pecado, porque eu preciso ser feliz, porque eu nasci assim, porque é meu direito, enfim, seja como for. Então, esse é o Evangelho de São João, e hoje, né, no que está acontecendo aqui, aparece essa pergunta: quem pretendes tu ser? Esse Jesus, esse Nazareno aí, quem esse cara pensa que é? E aí vem a questão do pai Abraão. Tu és maior que o nosso pai Abraão. Abraão é o nosso pai comum na fé, né? E foi para Abraão as grandes alianças e promessas.
a promessa de uma aliança, a promessa de uma descendência, né? Então, nós ouvimos aqui a primeira leitura, capítulo 17 do livro de Gênesis, um dos trechos que Abraão aparece na Sagrada Escritura, fazendo dele um grande pai. De ti sairão descendência, de ti sairão nações, reis, né? E por causa de ti farei aliança, uma aliança que é eterna. Aos seus descendentes eu darei tantas coisas, enfim. E aí vem essa primeira palavra aqui, ó. Deus disse a Abraão, Gênesis 17:9, para quem está com Bíblia: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Guardar a aliança. E no que é que Deus faz uma aliança conosco? A aliança de Deus, o pacto de Deus conosco está expresso aonde? Na sua palavra. Aí veio o refrão do Salmo: o Senhor se lembra sempre da aliança. Procurai o Senhor, procurai o seu poder, buscai constantemente a sua face, lembrai as suas maravilhas, descendentes de Abraão, filhos de Jacó, ele é o nosso Deus. E aí o refrão do Salmo: o Senhor se lembra sempre da aliança. Então, guardar a aliança significa guardar a palavra. Qual poder tem essa palavra? Qual poder tem essa aliança que é palavra? E aí Jesus, então, disse aqui no Evangelho: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Portanto, a palavra de Deus tem o poder de nos guardar da morte. Ver aqui é ver e experimentar, né? Jamais verá a morte significa experimentar a morte. A palavra de Jesus tem o poder de nos dar vida eterna. Mas vamos pela própria palavra que Jesus escolheu. Ele poderia ter dito experimentar, mas quis dizer ver. Então vamos respeitar o ver. Se alguém guardar a minha palavra de Jesus, jamais verá a morte. O que significa isso? Quem guarda a palavra de Jesus, ou seja, quem a pratica como fundamento da vida, quem a pratica como quem tem a palavra de Jesus, seu evangelho, como grande motivo e explicação pelo qual acordou 5 e pouco da manhã para chegar na igreja às 6, ou como o motivo pelo qual não vou acordar também para ir às 6, não sou obrigado. Quem tem a palavra de Jesus como motivo, como a explicação daquilo que faz ou não faz. Quando a palavra de Jesus é o motivo que explica quem você é. Se eu quiser te entender, eu tenho que entender quem. Se para te entender eu tenho que entender o Evangelho de Jesus, então você guarda a palavra de Jesus. Isso significa guardar a palavra. Claro, praticar os mandamentos, enfim. Mas guardar a palavra não é só guardar os mandamentos. Gente, se a gente viver os 10 mandamentos, a gente continua sendo um ser humaninho desse tamanho, medíocre. Vamos lá, não mata, não rouba, não é linguarudo para ficar falando mal da vida dos outros o dia inteiro. Vem na igreja uma vez por semana. Não faz o pai e a mãe dormir chorando de desgosto. Você concorda comigo que uma pessoa que cumpre com isso, ela ainda é desse tamanhozinho? Ela ainda é medíocre na existência. Olha o tamanho do mundo, olha o tamanho da nossa alma, olhemos os exemplos dos santos, e agora pensemos: não mato, não roubo, venho na igreja uma vez por semana e meu pai e minha mãe não precisam andar de cabeça baixa na rua. Ô, meu amigo, você não cumpriu nem com 10% do potencial da tua alma ainda. Guardar a palavra por óbvio está nos mandamentos, né? Também, sem isso não temos nada. Mas guardar a palavra de Jesus é ter Jesus como a explicação da minha pessoa. Ah, eu não entendo você. Às vezes eu acho você muito radical. Então, o dia que você entender Jesus, ou você não me chama de radical, ou você quer ter as mesmas raízes que eu. Ah, fulano, eu acho que você tem hora que você é meio bobo, rapaz. Então, o dia que você entender Jesus, você não vai ver que eu sou bobo, você vai ver que eu sou sábio. Você precisa ver o que você faz com Jesus. Guardar a palavra é ter Jesus como Senhor, destinatário da minha existência, que por óbvio passa por cumprir 10 mandamentos, mas que por óbvio é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Qual é o nosso problema, meus irmãos? Nosso problema, e essa é uma das fraquezas, né, do evangelho, às vezes na evangelização, dentro da nossa casa, no nosso contexto, é que para entender você, eu preciso entender Freud, Lacan. É que para entender você, eu tenho que entender todo um manual de psiquiatria, ou de sociologia, ou de antropologia, ou de psicologia. Para entender você, eu preciso entender qualquer coisa, menos Jesus. Você não está explicado em Jesus. Essa é a nossa fraqueza na transmissão da fé, na nossa própria alegria pessoal, no nosso próprio contentamento de vida.
Para entender você, eu tenho que entender psicologia. Para entender você, eu preciso entender sociologia religiosa. Para entender você, eu tenho que entender tanta gia que não é Jesus. Porque as suas razões não são Jesus. As suas razões é o pai que você teve ou não teve, a mãe que você teve ou não teve, onde você nasceu, onde você... E aí, nós somos, porque todo ser humano, ele necessita de nota de rodapé. Já leu um livro? Às vezes num livro não tem uma notinha de rodapé. Você está lendo o livro e tem um número no meio da página, assim, bem pequenininho. Número 2, 3, aí você vai lá embaixo. Aí aquela notinha está explicando aquela palavra, porque o autor colocou ali. Bíblia, não tem um monte de nota de rodapé? Que é para ajudar a entender o texto. Quais são as nossas notas de rodapé? Jesus está dizendo, quando a sua nota de rodapé for a minha palavra, então você não verá a morte. E o que significa, então, não ver a morte? Primeiro, não ver a morte significa não ver mesmo como morte as coisas. Não é? Então, a vida ela é cheia de cruzes, ela é cheia de lutas, ela é cheia de injustiças, ela é cheia de gente chata, complicada, que dá vontade de jogar fora. A vida ela é cheia de respostas que a gente não entende da parte de Deus, tanto que eu rezo, não acontece, fulano nem é bom, rezou, já aconteceu. A vida ela é cheia de coisas. Ver a morte, quem guarda a minha palavra não vê a morte, não vê essa tragédia. A maioria das pessoas vê a vida como tragédia e injustiça. Até você que é muito religioso, possivelmente, corre um grande perigo de sentir a vida assim. Você tem uma vida para viver, eu tenho uma vida para viver. Hoje é uma quinta-feira, cada um com seu desafio, né? Esses mosquitos sempre me foram. Agora ainda mais, né? Resolvi plantar cabelo na cabeça, me prometeram que cresce, agora tem que ficar assim também, porque não pode sentar mosquito. E eu moro no Piquiri. Quase que eu falei, doutor, ou eu mudo de cidade, ou o que é que vai? Não, pá, vai dar certo. Então agora, aqui, os bichos não podem sentar. Cada um tem uma vida para viver, uma luta, enfim, um sonho. Mas, gente, é impressionante como a maioria das pessoas, que vem à igreja, inclusive, elas sentem a vida tal como ela é, e tal como ela está para você, como ela está para mim, cada um de nós é um, como uma injustiça, como uma tragédia. Ou seja, vê nisso tudo morte. O filho que você tem, você vê como morte. O filho que você não conseguiu ter, você vê como morte. O marido que você tem, você vê como morte. A esposa que você tem, você vê como morte. A saúde que você tem. Tudo que você tem para que Deus dispõe para nos convocar para fora. Que Deus põe diante de nós para nos convocar para fora, para a fé de Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Mas eu já tenho quase 80 e tantos anos, meu joelho dói. Vem com dor mesmo, vem instalando o joelho. Com a veinha, pega a Sara e vem. Mas agora eu vou para a terra, lá o povo tem, cada um tem 10, 15 filhos, eu chego lá, só eu sem filho, todo mundo vai me olhar, Abraão, vem, Abraão. E Abraão foi esticado pela vergonha de não ter filho, por ter que sair da sua terra, por deixar os seus parentes, para experimentar uma insegurança na velhice, e a gente sabe o quanto velho adora a segurança, né? Você sabe que quanto mais velho a gente fica, mais engessado a gente fica. Velho não muda, não. Velho, para mudar, gente, é muito difícil o idoso mudar, não é? Então a senhora vai vendo bem quem é teu marido e é daí para pior. O senhor também, não se mexa, só continua me olhando. Vai vendo bem quem é a tua esposa e é daí para pior. Coitado, até morreu, né? Ele era famosinho, né? Famosão, lembra? Quem fez, fez. Lembra que viralizou bastante esse vídeo desse mineiro? Sexta-feira, papai, meio-dia, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais, morreu, né? Numa sexta-feira, inclusive. Olha que cômico, tem uns tempos aí. Então pensa no teu marido, pensa na tua esposa, só olha para o padre e pensa. Quem fez, fez, filho. 30 anos junto, já se sentou, é isso aí para lá, não muda não. Quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. Já reparou como o idoso ele ama a segurança? Por isso que todo velho é teimoso. Então Deus nos ajude a envelhecermos bem. Porque quando a gente envelhecer, a gente, eu, você, todo mundo, o Papa, todo mundo, vai se tornar um tanto quanto teimoso. Deus queira que o teimoso diante de nós seja uma pessoa virtuosa, elegante, de bom humor e cheia de Deus. Aí é uma boa teimosia de se ficar teimoso assim, né? Porque, minha gente, o ser humano ele precisa de segurança. E quanto mais a gente vai ficando velho,
mais engessado a gente fica. Aí não está cheio desses idosos que dá trabalho? Pai, sozinho nessa casa, pai. Olha o tamanho dessa casa. Vamos arrumar uma casinha menor, do meu lado, eu vou cuidar do senhor, a gente bota um portãozinho, fica até mais fácil de atravessar. Mas ele não aceita, padre, porque ele é assim, aquilo ali é segurança, é o mundo dele, ele não tem energia para nenhuma novidade. Ali é o guarda-roupa, ali é a geladeira, é naquela esquina que ele compra pão do seu fulano. Qualquer coisa diferente disso é muito desgastante, porque a gente não percebe, mas a gente usa muita energia para viver. A gente usa muita energia para escovar dente, raciocinar, falar, oi filho, já vai, só um pouquinho, deixa eu ver aqui. Isso vai nos consumindo, e conforme a idade vem, a gente vai engessando para se preservar. Então, não quer desanimar você, não. E por caridade, tente mudar um pouco mais rápido, porque muito antes da gente esperar, e muito mais rápido do que a gente imagina, vai chegar a nossa velhice. E aí a gente pode se tornar insuportável para o outro. Porque não mudou nunca em nada, né? Aí depois de velho, não é que não muda mesmo. Abraão, gente, idoso, na época da segurança, na época de ter paz e aquietar, a vida vem e Deus o desafia através da vida. E foi por isso que Abraão se santificou. Abraão não foi santo porque ele rezou muito. Aliás, rezar muito não faz ninguém ficar santo. A oração só serve para a gente dar conta de corresponder à vida e aos chamados de Deus. E é para isso que é bom rezar mais. E é por isso que algumas pessoas precisam rezar muito. Porque o Deus que está diante dele pede muito dele. Então, Abraão rezou muito? Muito mais do que nós, porque passei Abraão só rezando muito. Mas Abraão não é Abraão porque reza muito. Abraão é Abraão por causa do quanto ele conseguiu dizer sim, do quanto ele conseguiu aceitar tudo que estava diante dele. E claro, não se faz isso rezando pouco. Mas foram essas coisas que fizeram Abraão ser Abraão, e não tanto que ele rezou. Então, ontem eu li um texto de Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Jesus, reformadora do Carmelo, vivia atrás das grades, uma vida contemplativa, né? Levitava, via Jesus, mandava zap direto para Nossa Senhora, assim, coisa que chega a ser bizarro. Mas ela dizia, né? Já há um bom tempo ela colocava: não peço a Deus e nem me contenta mais oração que não seja por fruto ter, melhorar ou alguma virtude que não está boa ou ter alguma que ainda não tenho. É para isso que se reza. E Abraão é o nosso pai na fé, e ficou grande, ficou santo, porque entendeu a vida não mais como injustiça, pobre de mim, porque eu, tudo eu, essa nostalgia de viver a vida do outro. Ah lá fulano, olha que corpo bonito que ela tem. Olha a família dele, eu queria ter uns filhos assim, não uns capeta que eu tenho. Isso não é vida, meus irmãos. A vida tal como está diante de você e de mim, ela não é injustiça, ela não é tragédia. Ela é caminho de salvação, ela é lugar de Deus. Deus está na igreja? Por óbvio que sim. Deus está na Eucaristia? Por óbvio que sim. Só. Tem Deus na igreja, na missa, na hóstia, e o resto é inferno. Não. Deus está conosco o tempo todo em todas as coisas. E Ele nos santifica. Então, quem guarda a palavra de Jesus não vê morte, não vê esse desânimo, não vê esse desgosto, não vê esse amargo, não vê essa nostalgia de uma vida que nunca nem foi minha, mas que eu juro que seria melhor se for de tal forma. Você nem sabe. Você nem sabe. Segundo ponto e segunda coisa que é não verá a morte. Inferno, aí sim, o outro lado da coisa, né? Não verá a morte significa não verá a condenação, terá a vida eterna. Mas para isso é preciso guardar a palavra, viver em Jesus, a partir de Jesus. Você quer me entender? Você precisa entender Jesus. Porque é em Jesus que eu me entendi, é em Jesus que eu entendo o calor, o frio, o que tenho, o que não tenho, o que deu certo, o que deu errado, o que vivo, o que espero. Eu também me interpreto em Jesus e na sua palavra. Aí Jesus está falando: quem desejou isso para si, não verá a morte. Quem guarda a palavra. Bom, isso tudo vai dar uma polêmica imensa, e eles vão dizer: como assim não verá a morte? Você é maior que o nosso pai Abraão. Acontece que Abraão é Abraão pelo dom da fé. Abraão é o nosso pai na fé. Filho de peixe? Filho de peixe? Filho de fé? Fezinho é. Cadê a fé de Abraão? Vocês é filho do Abraão? Nem parece, não.
Abraão tem fé. Se tem uma coisa que os homens não tinham, era fé. Filho de peixe. Filho de Abraão. Abraãozinho é. Filho de fé. Fezinho é. Não estou vendo fé aqui, não. E Jesus diz: vosso pai Abraão, e aqui vem uma alta afirmação de Jesus, essa é a nossa fé. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e se alegrou. Nas revelações todas que Deus fez a Abraão, Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Na linha do tempo mesmo, nós estamos aqui uns 2.000 anos, 3.000 anos antes de Jesus. Aí eles endóiam do cabeção. Nem 50 anos você tem, rapaz. Como é que você viu Abraão? E aí Jesus vai dizer aquilo que é a nossa fé. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Egomai. Eu não era, não. Antes que Abraão fosse, eu já... Não, eu sou. Era, serei, sou. Eu estou para fora do tempo, do antes, do depois, quem nasceu primeiro. Eu sou. E é isso que nós cremos a respeito de Jesus. É por isso que eu posso lançar a minha existência em Jesus e me encontrar, me explicar nele, não em qualquer outra palavra. Em Jesus. Por quê? Porque no que eu creio, você crê? Antes que Abraão existisse, eu sou. E aí do hebraico, Yahvé, que é o nome de Deus, né? O eu sou. Então pegaram em pedras para apedrejar Jesus. E aqui, meus irmãos, esse evangelho também nos aponta para a Semana Santa que está chegando, né? Jesus que vai ser morto. Nós estamos aqui no capítulo 8 do Evangelho de São João. Pergunta para quem está do seu lado, qual é a primeira coisa que tem no capítulo 8 do Evangelho de São João? Que eu pago a penitência que o Padre te deu ontem na confissão. Fala para essa pessoa, pergunta. Capítulo 8 de São João, fala que aconteceu um negócio no capítulo 8 de São João, não aconteceu? Fala para essa pessoa, como assim você não lembra? Aquele texto bonito. Fala, aquele texto bonito ai, como é que é mesmo? Fala para quem está falando daquele texto bonito. Me ajuda a fazer homilia. Fala, aquele texto bonito da moça que ia ser apedrejada. E Jesus não deixou ela ser apedrejada. E Jesus não deixou matar ela, nem ela morrer. Fala assim, é. Fala que nessa hora a gente embola as coisas. Fala, não fosse essa hora eu sabia. Né? Não fosse 6 da manhã, fosse 6 da tarde, você tinha respondido. Queridos, o capítulo 8 de São João começa com uma mulher que vai ser apedrejada. Jesus a livra da morte, né? E agora Jesus é que corre o risco de ser apedrejado. Ele libertou aquela moça na porta do templo, né, da condenação, entrou dentro do templo. E aí tem os seus discursos, tem os seus milagres, e agora ele vai ser apedrejado. Vamos iniciar a Semana Santa, onde Jesus levou sobre si nosso pecado. Nós vamos ouvir isso na primeira leitura da Sexta-feira Santa, todos os anos a gente escuta. Ele levou sobre si nossos pecados, nossas enfermidades, o castigo, a justiça de Deus, o castigo que nos traz e que é o preço da nossa paz caiu sobre ele. Por suas chagas nós somos curados, redimidos e salvos, porque éramos como um rebanho, como ovelhas desgarradas, mas o Senhor houve por bem nele nos resgatar e reunir a todos, pelas suas pisaduras, né? Pelo seu corpo imolado na cruz em sacrifício, em meu lugar, em seu lugar, em lugar da moça que merecia a pedrada. E tudo isso porque o ser humano, você e eu, diante de um Deus que é amor, escolhemos amá-lo ou não amá-lo, ou amar-se a si mesmo no lugar dele, né? Me amar mais e acima dele, dos outros. Esse é o pecado do mundo, o não a esse Deus. E quem não guarda a sua palavra, vai matá-lo. Porque a palavra de Jesus, à medida que o ser humano vai escolhendo o pecado, ela vai se tornando o quê? Sufocante, estressante, entediante, um porre. A palavra de Jesus, para quem não o guarda, para quem não o tem como nota de rodapé, para quem o tem como um dado da cultura, então está chegando o dia de comer bacalhau, porque ele é Sexta-feira Santa, e está chegando o dia de comer ovo de Páscoa, porque é Natal, como algum tempo atrás era o dia de alguém se vestir de vermelho, de Papai Noel, e dar presente para os outros. Então, para quem tem Jesus como um dado da cultura, como um dado do calendário, para quem não guarda a sua palavra, para quem tem como nota de rodapé de quem é, de quem sou, sei lá,
tantos pensadores ou tantos afetos interiores, tantos traumas da vida. A palavra dele é entediante, a palavra dele é sufocante. Ai, taca pedra logo nisso aí, acaba logo com esse negócio. Mas, para quem guarda a sua palavra, se encontra nela, sobre ela se faz, ela tem o poder de não vermos a morte, nem na vida que está diante de nós, nem de vermos a morte na morte, porque a morte agora é Páscoa, né? É passagem para a vida eterna, e nem ver a morte depois da própria Páscoa, porque a gente passa para a vida eterna, não para a condenação eterna. Então peçamos, irmãos e irmãs, que São José hoje nos ajude também a guardar essa palavra no coração. Que Jesus seja o motivo pelo qual a gente tem ido ou ficado, feito ou não feito, falado ou não falado, enfim. Que Jesus seja o nosso ser, a explicação de quem somos, né? E isso nos dá vida e vida eterna. E vida, então, também não é só a vida depois da morte lá no céu. Também é, mas já é vida agora. Jesus traz vida à nossa vida. Jesus coloca na vida, vida. Quando ele diz, sobretudo no Evangelho de São João, né? Eu sou a vida, quem come a minha carne tem vida. Ele sempre fala lá, né, no grego, o zoé. Zoé não é vida bios, biológica. É Jesus que coloca zoé no bios. Porque às vezes, biologicamente, estamos vivos, sim ou não? Não estamos mortos, né? Estamos aqui. Biologicamente, eu estou vivo, mas eu não tenho essa vida nessa vida. Eu não tenho zoé em mim. É um negócio chato, está vivo. Então, quem guarda a palavra de Jesus encontra vida na vida. E morrendo, vai ver a plenitude da vida. Eu quero ver a vida um dia, depois de morrer. Quem quer? Todo mundo quer? Acho que sim, né, gente? Você quer ver o capeta depois de morrer? Você quer ver quem? Deus, a vida, sim ou não? Pega a mão para não me sentir tão só. Eu sei que é de manhã, é chato, essas coisas, mas vai lá. Eu quero um dia ver a vida, amém, gente? E enquanto eu não vejo aquela vida, eu quero ver vida aqui, amém? E quanto mais a gente vê essa vida aqui, ó, com Jesus, a gente quer ver aquela vida lá, sim ou não? Mas vai perder na pressa também. Olha, é sério. Eu quero muito ver aquela vida lá, mas estou sem pressa nenhuma. Não é preocupante quando alguém fica com muita vontade de ver aquela vida lá? Eu, hein? Tem que ter cuidado da pessoa, não tem? Não pode deixar sozinho, não. Aí você pega e fala assim, ai, padre, que heresia falar isso, que padre é apegado às coisas mundanas. Eu estou até vendo as Marete no comentário da internet agora, infernizando a minha vida. Estou até vendo. Porque Santa Teresinha, porque São João da Cruz. Então, não é você. Você é Santa Teresinha? A senhora não é Santa Teresinha. Essa tua vontade de morrer não é porque a senhora é mística, está na 7ª morada, já se desprendeu das criaturas e está no matrimônio espiritual. Não é por causa disso. O senhor, com esse teu jeitão, padre, essa vida tem hora, né? Que era melhor mesmo partir para Deus, né? Essa vida aqui ela é muito estranha, né? Um dia a gente chora, um dia a gente ri. Quem tem mesmo é que se esforçar. Quando eu começo a ouvir essas confissões, eu pergunto, o senhor está tomando seus remédios? O da tarja preta mesmo. Está tomando certinho? Mas não pode misturar com bebida, o senhor sabe, né? Porque não, eu não estou diante do Padre Pio, eu não estou diante do São João da Cruz, eu não estou diante de Paulo Apóstolo, arrebatado na glória. Eu só estou diante de alguém que está faltando zoé na bios, hein? Olha. Então, para terminar, erga a mão para eu ver. Quem um dia quer ver a vida, depois de morto, a vida eterna, fala, eu quero. Quem antes de ir para lá gostaria de aqui não ver mais a morte e ver vida na vida? Fala, eu quero. E saiba, meu irmão, se você começar a experimentar a vida aqui, um dia você vai para lá, mas vai sem pressa nenhuma. Porque essa vida, quando tem Deus, é boa. Você não acha, não? Ah, pai do céu. Dá até dó morrer. Não é não? Gente, ontem eu atendi uma viúva, tão machucada, tão sofrida, brava com São José, que levou ele, padre. Aí eu emocionei junto com ela, fiz um carinho nela, abracei ela, falei, filha, que coisa linda. Geralmente as viúvas que eu atendo, que eu escuto, elas estão tão felizes. Elas estão até com um sentimento de culpa. Elas chegam e falam assim, padre, é pecado estar aliviada do jeito que eu estou. Ô padre, eu acho que até pecado assim, olha, faz falta nenhuma, padre, podia ter morrido antes. É triste.
Falei, que linda a sua história. A senhora está sentindo... Quantos anos juntos? 40 anos juntos. E a senhora sente falta dele? Muita, padre. Ai, que coisa linda. Teve vida antes da vida. Nem por um segundo ela duvida que o marido está no céu. Segundo ela, foi um homem muito bom. Né? Muito certo com Deus e tudo. Ela não duvida que ele está lá. Ela também quer ir para lá. Mas quando a gente tem Deus aqui, isso aqui também é tão bom. Claro que lá é muito melhor. Mas, gente, aqui não é ruim não, sabia? Aqui não é ruim não. Erga a mão os homens. Só os homens. Casados. E erga a mão os homens. São José, ajudar esses homens a serem uma perda assim, muito doída no coração das mulheres quando eles morrer primeiro que elas. São José, quando eles morrer primeiro que as esposas, que elas fiquem assim, desenchavidas de ter perdido um homem tão bom. Amém, querido? Desejo de todo o coração, o dia que você morrer, que a tua mulher demore muito para recuperar. Que coisa linda. Eu fiquei assim, feliz de ver, né? Você vê, ó, tem gente vivendo bem, né? Só perde o marido e fica sem rumo. Chateada, tava, né? Ah, padre, podia São José ter deixado mais, tão bom que era com ele. Que coisa, né? E aí, já era para ter terminado a homilia. Deixa eu fazer um parênteses para quem está sofrendo, para quem está magoado com Deus. Vamos terminar fazendo um parênteses aqui, uma direção espiritual. Muitas vezes a gente se magoa com Deus. Como uma pessoa que tem, vamos lá, um marido, mas que fosse um filho, não importa, né? Uma esposa, que está passando uma coisa e você vai lá pedir para Deus, pedir a Jesus, você pede para a intercessão de São José, enfim. Que aconteça uma cura, que aconteça aquilo que, se acontecesse, não era ruim, era boa coisa. E aí, Deus não dá. Deus diz não. Vamos colocar um exemplo para a gente entender isso, então. Alguém que eu amo muito, está com um probleminha ali de saúde, pode morrer como pode viver. Eu estou pedindo, então, para São José. E aí eu peço tanto a São José, peço tanto a Deus, e aquilo não vem daquela forma, a pessoa morre, vamos pensar, né? Quem perde alguém. Vamos entender a partir desse exemplo aqui, ó. Uma criança chega e fala assim: mãe, ô mãe, estou com fome, ô vó, estou com fome. Me dá um pedaço desse bolo. Porque ela está com fome. Você fala, você está com fome? Eu não sabia que você está com fome. Estou sabendo o que você está falando, né? Que você está me pedindo o bolo. Então você está com fome? Não, então não vamos comer bolo, não. Espera 5 minutinhos. Eu vou esquentar o almoço, então. Espera 5 minutinhos, então. Eu vou fazer aqui um negocinho aqui melhor, mais saudável. Está comendo bolo, bolacha, filho, o dia inteiro, de novo? Espera um pouquinho. Porque eu sei que você está com fome, porque você veio me pedir um bolo. Eu não vou te dar o bolo. Mas vou te dar algo. Eu não ia te dar nada se você não fala. Não está sabendo que você estava com fome. Nossa, eu estou com uma dor aqui. Misericórdia. Você não vê um Dorflex? Nossa, está com dor? Porque você não falou que estava com dor. Onde está doendo? Deixa eu ver aqui. Não, isso não é Dorflex, não. Isso aqui vai tomar. Aqui, ó. Toma isso aqui. Faz isso aqui. Você levou um pedido e não ganhou o que pediu. Porque tem alguém que tem o poder de dar, não dar ou dar melhor. Não é isso? Tá, não sabia. Está com fome, filho? Então vem cá. Não, comer bolo não. Já está gordinha, muito açúcar. Vamos comer tal coisa então. Eu não ia te dar nada, não estou sabendo que você está com fome. A oração é a mesma coisa. Ah, você quer o melhor para o teu marido, é isso? Você quer que Deus faça uma obra que o teu marido é um homem bom. Entendi. Vem, filho. Vai ficar com essa mulher, não. Vem. Quando a gente reza, a gente faz Deus saber que a gente está com fome, que a gente está com uma dor aqui. E Deus, sendo Deus, diz, não sabia, você veio me contar na oração, veio me contar na novena, veio me contar no cerco de Jericó, não está sabendo? Que agora eu sei. Mas agora que eu sei, eu sou Deus. Você só é uma criança. Não vai comer bolo, não. Vem cá. Vamos comer outra coisa. Tua irmã Dorflex. Não é Dorflex aí que você está precisando. Vem cá. Vou te marcar uma consulta, hoje eu lá no doutor. Não aconteceu com a gente, se a gente ir num médico. Você chega lá, né? Doutor, não sei, não estou dormindo. Doutor, ando com uma dor na coluna. Você foi lá pedir o quê? Uma injeção, um comprimido. E o que ele fala, geralmente? Vamos emagrecer? Você fala, não, eu só queria o comprimido mesmo. Mas ele é o médico, ele sabe. Então você que está, às vezes, magoado com Deus. Eu pedi algo para Deus. Por que Deus não me dá o algo que eu peço? Não se sinta menor.
Não tenha vergonha de estar chateado com Deus, porque o gordinho, quando pede para a mãe para comer, ele não quer um prato de comida de verdade, ele só quer o bolo mesmo. E o gordinho, ele fica chateado. Eu sei do que eu estou falando. É para quem está em casa me assistindo, gente, ele tem filho? Não, eu sou gordo. É por isso que eu sei o que o gordinho faz. Oh, minha senhora. Queridos, não se sinta menor. E vou te dizer, você está bravo com São José. São José não está bravo com você porque você está bravo com ele. São José está achando uma gracinha você ficar bravo. Você consegue mesmo imaginar que Deus está bravo com a pessoa que está brava com ele? Gente, Deus tem mais o que fazer da vida. Deus sabe de que barro somos feitos. E muitos de nós estamos bravos com Deus. Aí vem o demônio e fala, você ficou bravo com Deus. Ai, minha Nossa Senhora, e agora? Deus não está bravo com você porque você está bravo com ele. Fique em paz no teu coração. Mas quem sabe a partir de agora, então, fechando o parênteses, já nada a ver com a homilia, mas deve estar servindo para alguns, para vários, fica na internet para sempre. Entenda isso. Deus é maior do que nós, oração nenhuma fica sem resposta, oração nenhuma bate no telhado e volta. Toda oração sobe. E toda oração é respondida, nem sempre com um pedaço de bolo que peço. Né? Nem sempre com um pedaço, com aquilo que seria bom, não seria ruim. Mas Deus é Deus, e Deus reserva para si alguns mistérios e alguns direitos. A gente não manda nele, né? Ele é que dispõe a vida. E quem guarda Jesus terá a vida. Fecha parênteses. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja